Mais um vídeo aqui sobre as caixas Sony GX12. No outro vídeo eu já levantei as curvas de resposta de frequência desses dispositivos aqui, desses mid-range, desses tweeters. Então eu tenho aqui na tela um smooth dessas respostas, tá? Isso aqui é uma função que o software faz aqui. Na verdade, aqui eu tenho as respostas do mid-range. Então eu usei um utilitário de smooth e aí eu fiquei com essa curva aqui mais fácil de enxergar, tá? Essa aqui na verdade é do Twitter. Essa aqui é a do mid-range. Então vejam que ele faz uma média, ele tira os picos, ele deixa tudo mais bonito. É o que os fabricantes nos apresentam, uma curva com smooth, tá? Uma curva suavizada. Então, olha só o que eles fazem também. Eles tiram o zoom da resposta e nos entregam isso aqui, ó. Fica muito bonito. Mas não é verdadeiro, tá? Porque a resposta dos mid-range, dos tweeters, não é regular, não é totalmente linda assim como está sendo mostrada aqui por causa do smooth, certo? Além do smooth, o zoom que a gente dá aqui também dramatiza muito a resposta de frequência real do driver. Eu vou usar o smooth aqui porque fica muito mais fácil de ver. Então eu tenho aqui a resposta do mid-range e tenho aqui a resposta do Twitter. A resposta do Twitter é bem irregular, ó. Então, com o smooth ficou assim. E detalhe, essa smooth aqui é a média dos dois tweeters, tá? Então eu peguei os dois tweeters, fiz um average entre eles e aí gerei essa onda aqui, que é referente aos dois tweeters, uma média entre eles, tá? Então eu fiquei aqui com a resposta do mid-range e com a resposta do Twitter, em verde. Aqui está o crossover dessa caixa, é sobre isso que a gente vai falar. Se esse crossover está adequado a esses drivers que tem aí, a esses mid-ranges e esses tweeters. A resposta aqui da caixa em alta frequência, pelo passa alta que tem na caixa acústica, que é um capacitor de 1,5 microfarads, então isso nos dá uma frequência de corte em 8 ohms de 13 kHz. Tá? Então, em 13 kHz, um capacitor de 1,5 microfarads com uma carga de 8 ohms faz um corte de frequência em 13 kHz. Tá? Então, isso eu tirei desse site aqui, é o diaudiovideo.com, então lá tem os calculadores de crossover. Eu calculei aqui de duas vias, só que eu estou desconsiderando essa via de baixo. Então, um capacitor de 1 microfarad e meio e um tweeter de 8 ohms causa um corte de 13 kHz, certo? Então, é 6 dB por oitava, é somente um capacitor, como está aqui na caixa na sigma. Então, vamos ver se esse tweeter aí conseguiria trabalhar nesse crossover. Vejam que aqui está os 5 kHz, eu vou ir limitando aqui, 5 kHz, aqui está o 10 kHz, então aqui está a resposta do Twitter, tá? Ele começaria por aqui pelo 13, por esse ponto aqui, e teria essa resposta aqui, ó, resposta descendente. Não é uma resposta que está, digamos, plana. Então ele está perdendo intensidade. Olha só, depois dos 10 kHz aqui, ó, o Twitter está perdendo intensidade, certo? Então é por isso que nessa caixa acústica aqui a gente tem que usar controle tonal, usar o treble no máximo para vir os agudos, porque ele tem essa queda aqui acentuada, tá? Da parte de cá, como ele tem que começar em 13 kHz, está tranquilo. Ele começa, o crossover está calculado para reproduzir depois daqui. Então
Ele vai reproduzir um pouco aqui, porque é 6 dB por oitava, então ele vai ter uma resposta aqui, usando essa parte aqui, mas a maior parte da resposta dele vai ser aqui, nessa descida. Então o capacitor começa a conduzir, a mandar sinal, e ele já está morrendo. Então quanto mais a frequência aumenta, mais o capacitor manda sinal, e quanto mais a frequência aumenta, menos o tweeter coloca pressão. Isso mais ou menos se compensa, tá? Então, digamos que o tweeter está à altura desse crossover aí, ele consegue fazer esse trabalho que esse crossover manda para ele. Agora a gente vai ver aqui o crossover do mid-range, tá? O crossover do mid-range é um pouco mais complexo, ele é um de 6 dB por oitava e mais um de 12 dB por oitava. A gente tem aqui o sinal entrando numa bobina de 0,28 microhenries, tá? Então isso é um filtro passa baixas, tá? Então 280 microhenries em uma carga de 8 ohms, vamos ver quanto que isso nos dá de frequência de corte. Não é esse aqui, tá aqui, é esse aqui. Então 280 microhenries em 8 ohms nos causa um corte em 4.500, são passa baixas. Então o mid-range ele vai mais ou menos até 4.500 Hz, depois começa a baixar. Na verdade já em 4.500 já está baixando a resposta de frequência dele, porque o indutor começa a se opor a essa frequência, tá? Então já começa a cair a frequência. Vejam que tem um gap, porque aqui é 4,5 kHz e para o tweeter é 13, tá? Então tem um gap, mas como aqui é 6 dB por oitava e lá também é 6 dB por oitava, o tweeter, esse tweeter aqui se comporta como mid-range e esse mid-range se comporta como tweeter, então ele vai conseguir reproduzir mais um pouco e esse tweeter vai conseguir reproduzir um pouco menos do que 13 kHz, talvez eles se encontrem, tá? Talvez não fique gap na resposta de áudio desse conjunto aqui, mas é assim que está na caixa, tá? Então aqui a gente já viu a parte do passa baixas, que é até 4.500, esse indutor aí. E agora a gente tem a parte do passa alta. Passa alta é feito por um capacitor de 7,8 microfarads e um indutor de 1 mA. Então aqui corta os graves que tenham passado, que passam por aqui, né? Porque aqui passa todos os graves, e aqui corta os graves, tá? E esse cara aqui se opõe aos graves que podem passar aqui. Então, olha só, um capacitor mais ou menos de 7,4 microfarads aqui, tá? Eu coloquei meio inteiro aqui a frequência para não ficar quebrada, tá? 1900 Hz, mais ou menos o que está na caixa aqui, 7.8 para 7.4, não faz muita diferença, mas é esse desenho de cima aqui. Então um capacitor em série com uma bobina, e essa bobina está em paralela com o tweeter. Então é o que tem aqui, ó. Isso aqui é um passa altas de 12 dB por oitava em 1900 Hz. Então a gente tem aqui o passa altas de 12 dB por oitava e aqui o passa baixas de 6 dB por oitava em 4,5. Então aqui se forma um filtro passa faixa de 1900 Hz a 4 kHz. Tá? Então aqui 1900 Hz a 4 kHz. Então é esse desenho aqui. Então a gente tem esse corte aí no mid-range. Agora a gente vai analisar ali na tela se esse mid-range aí está adequado a esse corte aí que a gente tem. Então a gente tem aqui, ó, 2 kHz. Eu vou desligar aqui o tweeter. A gente tem aqui 2 kHz aqui no canto. Então vamos baixar aqui um pouco mais. Aqui 1000 Hz. Então o mid-range tem que reproduzir mais ou menos daqui, ó, 1900 Hz até aqui, ó, 4500. Então ele vem meio caindo, tá? A resposta de frequência dele. Vou ver aqui de 500, ó. Então de 500 em diante, ó, é essa resposta aqui. Então aqui em 1900 é onde o crossover está calculado. Aqui então é o corte de frequência dele e vem até aqui mais ou menos. Bom, está em queda, mas
ainda está aceitável. A gente vai ter essa porção aqui daqui até aqui para usar de resposta de frequência. Deixa eu esticar aqui para a gente ver melhor isso. Então mais ou menos daqui do 2 kHz até o 5 kHz. Então ele vai trabalhar nessa porção aqui. O crossover da caixa acústica vai mandar sinal nessa porção aqui da resposta de frequência desse drive, tá? Isso aqui na verdade é assim, ó, ele é irregular. Essa linha azul que é o smooth para essas duas frequências aí, para essas duas respostas de frequência que vocês estão vendo na tela, tá? Então isso aqui é a média. Então está adequado esse mid-range aí a trabalhar nessas condições, nesse range de frequência, porque ele começa a reproduzir antes, ele começa lá perto dos 900 Hz, ó. Então, 700 Hz aqui ele começa a reproduzir, e ele passa dos 4 kHz e meio, tá, olha só, aqui eu fui até 10, então ele passa, então a gente está tranquilo. Esse mid-range aí pode trabalhar nessa região que ele tem resposta de frequência aí, tá? É um pouco em descendência, mas tá bom, tá ok. É mais ou menos o que é o conceito de caixas vintage, tá? Não é uma resposta plana, não é uma resposta flat, por isso que o som não fica natural. A gente não consegue tirar um som natural de uma caixa vintage. Isso eu estou falando da grande maioria, tá? A grande maioria usa esse tipo de componentes aí, digamos, não são de alto nível, né? São componentes industriais, tá? Não é um uso, por exemplo, para alta fidelidade, como um tweeter assim, ó. Então são componentes diferentes. Deixa eu mostrar aqui um outro tweeter para alta fidelidade, ó. Então são tweeters com respostas melhores, com mais linearidade, que conseguem reproduzir mais uniformemente o range de frequência. Todos os tweeters de mid-range vão ter irregularidades assim, mas os tweeters de mais alta fidelidade, eles têm menos irregularidades, tá? São mais flat, não tem tanto desnível aqui entre as frequências, tá? Então eu julgo que está ok. O woofer da caixa de som, ele está ligado num indutor de 1.6 mA, tá? Então vou mostrar aqui um passa-baixas, 1,6 mA em 8 ohms, tá? Causa um corte de 800 Hz. Então o woofer só tem que ir até 800 Hz. Tá? Aquele woofer com certeza ele vai até uns 4 kHz. É um woofer que fala muito alto. Então essa bobina aqui começa a dar decaimento. Então passando de 800 Hz já começa a cair a resposta de frequência dele, porque a bobina começa a se opor a frequências maiores do que 800 Hz. Tá? Então em 800 Hz já está 3 dB a menos, mais ou menos. É um filtro de 6 dB por oitava, e é o que está na caixa. Tá? Então a caixa está assim, filtro de 6 dB no woofer, filtro de 6 dB no tweeter, com um corte lá em cima bem alto, em 13 kHz, filtro de 6 dB no passa baixas e filtro de 12 dB no passa altas do mid-range. Tá? Faltou escrever aqui, tweeter, mid-range e woofer. Tá? Então tá aqui o desenho da caixa, os dispositivos aqui, os componentes estão adequados a trabalhar com ela, todos eles estão com o mesmo nível de sinal, com as mesmas frequências, com as mesmas características. Tá? Todos os dispositivos de áudio têm uma diferença entre um e outro, mas esses aqui estão bem parecidos, bem semelhantes nas respostas e frequências que eles têm. Então é isso aí, um abraço.